Muito bem, então tá gravando aqui. Bom dia aí para todos. Bem-vindos à aula de matemática de hoje. Antes da gente conversar aí sobre matemática mesmo, eu preciso, falar algumas coisas com vocês aí. Primeiro, para nossa organização aqui, para não ficar tumultuado. Creio que vocês já estão fazendo isso em outras aulas, mas, sempre bom especificar. Bom, nessa barra que aparece aí para vocês, tem uma mãozinha, né? Quando você clica nessa mãozinha, aparece aqui para mim que você está pedindo a palavra. E aí eu passo a palavra, você liga o microfone e fala, né? É importante todo mundo manter o microfone desligado por causa do efeito que dá, né, do som ambiente aí de vocês e também, claro, porque facilita aí a transmissão. Não vai ser necessário vocês ligarem as câmeras, pelo menos agora não. Depois, se for necessário, eu peço. E aí a gente conversa. Eu fiz uma pequena apresentação aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa conversar sobre o assunto da atividade que eu solicitei para vocês, que é de sistemas lineares, né? Então a gente tem aí bastante tempo, nós temos aula até meio-dia e 20, então a gente vai conversar bastante aí, com calma, né? E aí eu vou pedir a vocês o seguinte, se vocês precisarem muito interromper para fazer uma pergunta, não tem problema, pode interromper. Ou se eu, às vezes eu estou escrevendo alguma coisa e está com problema aí na conexão e tudo mais, mas eu vou fazer assim, eu vou dividir a aula em pequenos períodos e ao final do período eu abro para perguntas sobre aquela parte. E aí vocês podem perguntar, falar. Então, às vezes é importante você esperar chegar um pouquinho ao final do período para eu perguntar, porque muitas vezes o aluno tem uma dúvida e aí 2 minutos ou 5 minutos na frente eu acabo falando aquilo que o aluno está querendo perguntar, né? Então é bom aguardar. Então eu vou, como eu falei, eu vou dividir em pequenos períodos e aí ao final de cada período eu abro um espacinho para vocês perguntarem, né? Vocês conversarem comigo e depois disso eu sigo para a próxima parte, tá bom? Então, importante que vocês mantenham o microfone desligado e solicitem aí via mãozinha. Eu vou compartilhar a minha tela, que eu fiz aqui eu preparei uma apresentação, só que aí também tem um probleminha. Quando eu estou na apresentação do PowerPoint, eu não recebo notificações. Então pode ser que se você colocar a mãozinha, eu não verei, né? Então, se você precisar muito falar e eu não atender, abre o microfone um pouquinho e me chama, professor. Aí eu, opa, o que está acontecendo? Aí a gente conversa. Todo mundo compreendeu, classe? Antes eu preciso saber, está todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem? A minha internet hoje está boa, né? Então, se houver algum probleminha aí com algum de vocês, pode ser que seja a sua internet, mas avisa, porque aí a gente volta um pouquinho, fala, né? Se a, se a internet estiver com algum problema. Mas mesmo que caia a sua internet, fique muito ruim, eu estou gravando a aula e vai ficar disponível para assistir posteriormente, não só para quem não está vendo agora, como para vocês também revisarem. E aí vocês podem fazer lá o uso do recurso, tá bom? Então, vamos lá. Tá tudo bem então, né? Se ninguém falou nada é porque deve estar me ouvindo bem aí e me vendo também. Então eu vou compartilhar a minha tela. Só um momentinho aí.
Deixa eu perguntar para vocês. Nesse momento, vocês estão vendo aí a minha tela. É o primeiro slide, ele é todo branco e o tema da aula é Sistemas Lineares, Matemática, professor Alexandre. Vocês estão vendo a minha tela? Por favor, confirma para mim. Alguém só liga o microfone e fala, ó, tá tudo ok, professor, tá chegando bem aqui. Porque se estiver chegando em um, tá chegando nos outros também, a menos que alguém tenha algum problema. Tá ok aí, turma? Qualquer um de vocês pode dar um ok para mim. Ok. Turma? Ok, né? Então tá bom. Bom, gente, então vamos lá. Nós vamos falar então sobre sistemas lineares, né? Que é o tema aí da atividade mais recente que a gente solicitou para vocês aí. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que são os sistemas lineares? Os sistemas lineares, eles são bastante conhecidos de vocês, por quê? São sistemas que têm mais de uma equação e as equações são ligadas, né, ó, por chaves aqui, de modo que a solução de uma delas também serve para as outras equações. Então, nós temos aqui um sistema, né, linear, e ele é linear, vou escrever aqui em cima, ó. Então, é um sistema linear. E por que ele é um sistema linear? Porque ele é formado por equações lineares. Deixa eu escrever aqui, equações lineares. Então, o que são as equações lineares, né? Um momento aqui que o meu mouse travou. Ah, legal, né? Bom, o que são as equações lineares? As equações lineares são equações que a incógnita, vou escrever também, que a incógnita, ou as incógnitas, né, possuem expoente igual a 1. Então você não vai ter nenhuma situação aqui. Pronto, voltou meu mouse ou não? Não quer voltar o mouse. Não, meu mouse não quer voltar. Não. Não estou entendendo porque o meu, eu estou usando aqui uma plataforma para escrever, mas quando eu volto para o mouse, a minha setinha não quer voltar, não quer aparecer de novo. Vai dificultar para mim aqui para vocês enxergarem onde eu estou apontando, mas enfim. Bom, vamos lá então. As incógnitas possuem, então, expoente 1 no máximo, né? Não tem ninguém ao quadrado, ao cubo. Então, dá uma olhada aqui nas equações, olha só. A primeira equação é 3x menos 2y igual a 13. A segunda equação é 5x mais 3y igual a 9. Então, em nenhuma delas, o expoente é
maior do que 1, né? Todas elas estão com o expoente 1, embora não apareça o expoente 1, porque não é necessário escrevê-lo, o valor dele é 1. Então, quando a gente tem equações desse tipo, elas são equações lineares, que a gente chama de equações lineares. Perfeito? Muito bom. Bom, e o que é, então, resolver uma equação, um sistema de equações lineares? Um sistema linear, resolvê-lo significa encontrar um valor para cada incógnita que serve em todas as equações. Então, aqui as incógnitas, né? Eu vou escrever aqui, ó. As incógnitas são x e y. Então, o valor que eu encontrar para o x e o valor que eu encontrar para o y tem que servir nas duas equações. Isso aqui é um sistema de duas equações e com duas incógnitas, o x e o y. Então não adianta eu achar um x e um y que serve na equação de cima, mas não serve na equação de baixo. Tem que ser um x e um y que sirva nas duas equações. E aí, qual era o procedimento que a gente usava antigamente para resolver? Ou você usava método da substituição, ou você usava o método da adição, né? Eu vou dar ênfase aqui ao método da adição. Atenção, a gente não vai estudar esses métodos. Eu estou fazendo isso para que a gente se lembre de como é que a gente fazia. Então, qual era a ideia, né? A ideia era você somar as duas equações, por isso que o método se chama método da adição. A gente soma as duas equações membro a membro, né? O x com x, o y com y e o número puro com número puro. E a ideia era fazer com que uma das incógnitas, ou o x ou o y, desaparecesse, né? Desse zero, sumisse. Do jeito que a equação, do jeito que as equações estão aqui, ninguém vai sumir, porque se eu somar o 3x com 5x, vai dar 8x. Se eu somar menos 2y com 3y, vai dar 1y, não vai sumir. Então a ideia é fazer com que uma delas suma. Bom, o que eu vou fazer? Olha só, como a gente vai, na hora de somar, querer que suma, uma vai ser positiva e outra negativa, ou seja, por exemplo, mais 5y com menos 5y, vai dar zero, né? Nesse caso, repare que o y já está um positivo e um negativo. O de baixo aqui está 3y positivo e a de cima está 2y negativo. Já está uma situação para eu subtrair, né? No entanto, não vai acontecer porque 3y menos 2y dá 1y. Então eu tenho que fazer os dois ficarem com o mesmo valor, um positivo e um negativo, para que na hora que eu faça a adição, ele zere, ele vai se tornar zero. Então, por exemplo, seria interessante se o 3y aqui de baixo fosse mais 3y, porque aí ficaria, desculpa, fosse mais 2y. Por quê? Porque aí mais 2y com menos 2y daria zero. Ou então que a parte de cima fosse menos 3y, mas isso não é possível aqui. Então o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou multiplicar a equação de cima por 3 e vou multiplicar a equação de baixo por 2. Por que isso? Você percebeu que a gente trocou aqui, né, os valores, né? Ó. O 3 vai multiplicar a de cima e o 2 vai multiplicar a de baixo. Por quê? Porque aí os dois vão virar 6, né? Menos 2 multiplicado por 3 vai dar menos 6. E mais 3 multiplicado por 2 também vai dar 6. Então, eu vou escrever aqui para vocês como é que vai ficar depois da multiplicação. Então, observe, ó. 3x, vou multiplicar por 3, ó. Vai ficar 9x. Menos 2y, vou multiplicar por 3. Vai ficar menos 6y. Do jeito que eu queria, olha lá. Igual 13 vezes 3. Vai ficar 39. Então, a primeira equação foi inteira multiplicada por 3. Professor, por que o senhor multiplicou por 3? Porque o menos 2 vai virar menos 6. E aí eu vou conseguir eliminar. Olha só.
Agora a equação de baixo eu vou multiplicar por 2. O problema das aulas remotas, um dos problemas também é esse, né? O cachorro do vizinho latindo, e aí a gente precisa ter paciência. Mas vamos lá. Então eu vou multiplicar a segunda equação por 2. Como é que ela vai ficar? 5x multiplicado por 2 vai ficar 10x. 3y multiplicado por 2 vai ficar 6y. E o 9 multiplicado por 2 vai ficar 18. Olha só que interessante. Agora eu vou aplicar o método da adição. 9x mais 10x vai dar 19x. Agora repare que o menos 6y com mais 6y vai dar 0, vai subir. Que era o que eu queria. Por isso que eu multipliquei um por 3 e o outro por 2, né? Bom, professor, eu posso multiplicar por qualquer número? Pode. A ideia é que faça com que uma delas desapareça, ou x ou y. Então, você vai multiplicar por um valor que é conveniente, né? Bom, e aqui o 39 com 18, 57. Opa, deixa eu anotar aqui, 57. Então, como que ficou a minha equação? Ficou assim, 19x igual a 57, porque o zero ali não conta. Bom, aí dessa maneira eu vou achar o x, né? Vou passar o 19 dividindo, olha aí, 57 dividido por 19. Então, quanto vale o x? X é igual a 3. Pronto, achei o x. Agora eu vou encontrar o y. Para fazer isso, basta pegar qualquer uma das equações que estão lá em cima. Agora são 4, né? Porque a gente multiplicou, elas foram modificadas. Então, você pode pegar a primeira equação, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta equação. Qualquer uma delas. Você pega e no lugar de x você substitui o 3, porque agora eu sei que o x vale 3. Então, eu vou pegar a primeira equação, vou repeti-la aqui embaixo. A primeira equação, 3x menos 2y igual a 13. Olha lá em cima, é a primeira equação. Bom, no lugar do x eu vou colocar 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes 3 menos 2 vezes y igual a 13. Bom, 3 vezes 3 é 9. Né? Menos 2y igual a 13. Agora eu vou fazer assim, eu vou passar o menos 2y para o lado de lá e vou passar o 13 para o lado de cá. Então o 9 continua aqui. O 13, quando vem para o lado de cá, vem negativo. E o menos 2y, quando vai para o lado de lá, fica positivo. Por isso que eu mudei o 2y, porque ele estava negativo, aí mudando de lado ele vai ficar positivo. Bom, 9 menos 13 dá menos 4, igual a 2y. Bom, vou passar esse 2 dividindo. Vou fazer aqui, Aí vai ficar menos 4 dividido por 2 igual a y. Então, o valor do y é menos 2. Dessa maneira, vou escrever aqui, a solução do sistema é 3 e menos 2. Repare que se eu colocar o 3 no lugar do x e o menos 2 no lugar do y, as duas equações vão ficar corretas, né? Se eu colocar 3 no lugar do x da primeira equação e menos 2 no lugar do y, na hora que eu fizer as contas vai dar 13. E se eu fizer a mesma coisa na segunda equação, quando eu fizer as contas vai dar 9, né? Aí com isso aqui a gente chega no fim de um pequeno período, que é só um revisional, a gente não está estudando isso aqui é para lembrar vocês como nós fazíamos para resolver um sistema, né? E aí eu preciso perguntar para vocês se
há alguma pergunta, se vocês querem falar alguma coisa, né? Como eu falei, eu divido em pequenos períodos para vocês poderem interagir comigo aí. Lembrando que eu não estou vendo aqui o chat porque eu estou na forma de apresentação, então, mesmo que vocês escrevam lá, não adianta muito não. Só a não ser quando eu voltar para lá. E aí, turma? Alguma observação, alguma pergunta? Posso prosseguir, então? Bom, então vamos lá, vou voltar. Bom, agora eu vou escrever o sistema novamente aqui ao lado. O mesmo sistema. 3x menos 2y igual a 13, 5x mais 3y igual a 9. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu parei a apresentação porque eu queria que vocês tivessem acesso a todas as telas, porque eu vou alternar entre uma tela e outra. Deixa eu verificar aqui. Área de trabalho. Sistemas lineares. Muito bem. Vou fazer assim, que aí eu acho que vocês têm acesso agora a toda a tela que eu colocar aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, agora vocês estão vendo aqui o Paint. Bom, enfim, vamos lá. Atenção, hein, turma? Se alguém tiver algum problema aí, por favor, me avise, tá? Bom, então aqui eu vou fazer um adendo. No estudo de matrizes e determinantes, vou colocar aqui, matrizes e determinantes, quais os conceitos que ficam, que a gente vai precisar agora? Bom, o que é uma matriz? Uma matriz é uma organização de números em forma de tabela, por exemplo. Qualquer número, tá? Olha aí. Então, essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Aqui, ó, linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2. É? Eu posso ter uma matriz assim, por exemplo, ó. Vou colocar uma fração aqui só para diferenciar. Porque pode ser qualquer número, né? Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 2, porque ela tem 3 linhas e tem duas colunas. Tá? Bom, toda vez que o número de linhas e o número de colunas for igual, a gente chama essa matriz de matriz quadrada. É uma matriz quadrada. E a matriz quadrada, ela possui, aí eu vou colocar aqui, matriz quadrada. Atenção, estou falando somente das matrizes quadradas agora, hein? Matriz quadrada. Vou apagar isso aqui. Toda matriz quadrada,
possui o que a gente chama de determinante. Ora, o que é determinante? Bom, vou pegar essa matriz aqui, ó, 2 por 2. O determinante é quando a gente representa ela entre barras. Vou pegar aquela mesma matriz que eu escrevi lá do lado. A gente representa entre barras e existe um cálculo que nós fazemos para calcular, né, para encontrar o determinante, porque o determinante ele é um valor, né? O determinante ele é um número, né, um valor. Opa, número. Vai querer falar valor e número ao mesmo tempo, você quer falar e escrever, aí acaba. Muito bem. Então, o determinante, ele é um número, ele é um valor que a gente calcula aqui, né? Então vamos lá. Toda matriz quadrada tem o que a gente chama de diagonal principal, que é essa aqui, ó. Diagonal principal. Por que que essa diagonal é a diagonal principal? Porque os elementos que estão nessa diagonal são especiais, né? Porque, ó, o 2 aqui, ó, ele é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Repare, 1, 1. Primeira linha e primeira coluna. Esse elemento aqui de baixo, ele está na segunda linha e segunda coluna. Então, ele é o elemento 2, 2. Perceba. E os outros elementos não acontece esse fenômeno aqui, né? De estar a linha igual à coluna. Né? Então, por isso que ela é chamada de diagonal principal. Aí deixa eu apagar aqui de forma mais rápida. Pronto. Bom, acontece que também existe a diagonal, vou fazer de outra cor aqui, a diagonal secundária. Diagonal secundária. Bom, então a diagonal principal é assim chamada porque os elementos dela estão na posição linha e coluna igual, né? Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2. E esses aqui não. Então, por isso que se chama diagonal secundária. Bom, e aí? Como é que calcula o determinante, que eu não falei até agora? O determinante vai ser o seguinte. Você vai pegar o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Como assim produto? Produto é multiplicação, né? Então a diagonal principal, se eu multiplicar 2 vezes 0, dá 0. Diagonal secundária, se eu multiplicar 3 vezes menos 1, dá menos 3. Então aqui, ó, agora eu vou fazer o que está orientando aqui, ó. Diagonal principal deu quanto? Deu 0 o produto. Menos, esse menos é da fórmula, o valor do produto da diagonal secundária. Qual o produto da diagonal secundária? É menos 3. Então, isso aqui vai ficar 0 mais 3, né? Porque menos e menos dá mais. E o resultado vai ser 3. O que significa isso? Significa que o determinante dessa matriz aí é igual a 3. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. Então, vou colocar aqui. Pode ser qualquer número, né? A matriz, ela vem pronta lá. 3, 1, 4 e 2. Então, determinante, tá vendo? Tá entre barras. Toda vez que estiver entre barras, é determinante. Entre parênteses, vou escrever aqui do lado. Entre parênteses ou entre colchetes, é matriz. Quando está entre barras, é o determinante. E aí o determinante você já sabe que tem que calcular. Então eu vou calcular esse determinante aqui, ó.
Então, não esquece, diagonal principal menos diagonal secundária. Não esquece que é o produto. Então, a diagonal principal é essa aqui. 3 vezes 2, 6. Diagonal secundária é essa aqui. 4 vezes 1 é 4. E aí, diagonal principal dá 6, menos diagonal secundária, 4. Então, o determinante aí é 2. Olha só. A gente calculou aqui o determinante da matriz que foi dada, né? No primeiro caso, aquele exemplo que eu tinha dado, no segundo caso, um outro exemplo aqui. Acontece que as matrizes quadradas, né? O determinante é só calculado da matriz quadrada. Acontece que a matriz quadrada, e aí, turma, ó, eu vou desfazer isso aqui que eu fiz para poder ter mais espaço para escrever aqui. Aliás, fazer assim, ó. Eu vou abrir um novo aqui. E por que ele vai pedir para fechar esse? Porque ele não abre dois? Então não tem problema, não é na mesma. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como é que calcula o determinante de um outro tipo de matriz quadrada, que é a matriz 3×3. Essa que a gente fez aqui foi a matriz 2×2. Aí agora eu vou pegar uma matriz 3×3. Então, vou colocar os elementos aqui, ó. 2, 1, 0, 4, menos 2, 3, 1, 5, 7. Repare que essa matriz ela é 3×3, ou seja, ela é uma matriz quadrada. Ela tem 3 linhas, tem 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Toda matriz quadrada, nós já falamos, tem determinante. Então, eu vou calcular o determinante dessa matriz aí. Deixa eu fazer mais bonitinho. Para ficar bem legalzinho para vocês. Então, peraí. Vou fazer assim. Colocar as barras bonitinho aqui, ó. Para ficar bem chutinho. Olha. Muito bem, então agora eu vou fazer o determinante dessa matriz. Então, eu coloco os elementos, lembra que é entre barras, né? 2, 1, 0, 4, menos 2, 3, 1, 5 e 7. Só que aqui a gente tem um probleminha. Por quê? A diagonal principal é essa aqui, ó. Esse elemento que está aqui, ó, o 2, é o elemento primeira linha, primeira coluna, 1, 1. Esse elemento aqui, o menos 2, é o elemento segunda linha, segunda coluna, 2, 2. E esse elemento aqui é o elemento terceira linha, terceira coluna, 3, 3. Então, essa é a diagonal principal. Aqui eu tenho a diagonal secundária. Então, ó, vou marcar lá a diagonal principal. Vou marcar com um azulzinho mais fininho aqui, ó. Essa é a diagonal principal. E eu vou marcar com o verdinho lá a diagonal secundária. Essa é a diagonal secundária. Mas se você olhar bem, olha só, os elementos não estão todos participando do cálculo. Está sobrando esse 1, está sobrando esse 4, está sobrando esse 5, está sobrando esse 3. Então aqui, quando a matriz é 3×3, que é maior do que aquela outra que a gente viu antes, a gente vai usar um método, né, para calcular determinante. Que método é esse? Vou escrever aqui, ó. É o método de Sarri. A gente escreve assim, Sarros, mas se lê Sarri.
se lê Sarri, porque é francês. Tá? E que método é esse? Bom, esse método, ele funciona da seguinte maneira. Você vai pegar a primeira coluna e a segunda coluna e vai repetir aqui, ó, do lado direito do determinante. Então eu vou fazer aqui até de outra cor. Vou pegar um preto aqui. Vou escrever aqui, primeira coluna, 2, 4, 1. Repete ela aqui do lado. Vou repetir, ó. 2, 4, 1. E a segunda coluna também. 1 menos 2, 5. Repete aqui ao lado. 1 menos 2, 5. Bom, agora, deixa eu apagar essas flechinhas de referência. Então, ó, repetir a primeira coluna e a segunda coluna do lado direito aqui. Agora, observe o seguinte. A diagonal principal vai ter umas amiguinhas aqui paralelas, ó. Uma outra que pega o 1, o 3 e o 1. Era para pegar o 1 aqui, né? Mas está meio tortinho. E a outra que pega o 0, o 4 e o 5. Olha só. Essas três que estão em azul aqui, elas são paralelas, né? Todas elas paralelas da diagonal principal. E eu vou multiplicar do mesmo jeito. Então, olha só. Vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes menos 2 vezes 7. Então, não preocupa com o sinal. Primeiro, só os valores, né? 2 vezes 2 é 4, vezes 7, 28. Vou escrever aqui. 28. Aí agora você preocupa-se com o sinal. Mais vezes menos dá menos, vezes mais, menos. Então, na multiplicação, a gente sabe que quando os sinais são diferentes, fica negativo. Quando são iguais, fica positivo. Então, ó, mais, menos, diferentes, dá menos. Menos, mais, diferentes, menos. Agora, faça a mesma coisa com as outras que estão em azul aqui, ó. 1 vezes 3 vezes 1, dá 3. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Como tudo é mais, o resultado vai ser mais. Agora aqui, ó. 0 vezes 4 vezes 5, dá 0. Como tudo é mais, dá mais 0. E aí você vai fazer esse cálculo aqui. Menos 28 mais 3 dá menos 25. O 0 nem precisa olhar porque não conta. Bom, acontece que tem a diagonal secundária também. Cadê aqui? Tem a diagonal secundária também. Então, eu tenho aqui a diagonal secundária, 0, menos 2 e 1, e eu vou pegar as paralelas dela, ó. Que é essa aqui e essa outra aqui, ó. Pronto. E vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a diagonal principal. Vou multiplicar. Então, ó, 0 vezes menos 2 vezes 1 dá 0. Não precisa olhar sinal, porque o 0, a gente pode pôr mais, pôr menos, não faz diferença nenhuma. O 0 é neutro, né? Agora aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 3 é 6, vezes 5, 30. E aí tudo é positivo, aqui é positivo também. E o último aqui, ó, 1, 4, 7. Se eu multiplicar 1 vezes 4 vezes 7, dá 28. E o sinal é tudo mais, então aqui é tudo mais. Vou somar aqui, vou fazer esse cálculo, que é uma soma, vai ficar 58. Bom, agora eu vou calcular o determinante. Vou chamar de D aqui. Diagonal principal menos diagonal secundária. É o mesmo processo. Qual que é o resultado da diagonal principal? Esse no final das azulzinhas aqui, das retas azulzinhas. Menos 25. Então, vou colocar aqui. Menos 25. Menos, que é o menos da fórmula. Agora, o resultado da diagonal secundária, que é 58. Então, vou colocar aqui 58. E agora,
eu tenho o resultado final de acordo com o que está escrito aqui, ó. Menos 25, menos 58. Ó, como é menos e menos, você vai acabar somando. Então, vai dar menos 83. Então, na hora de calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, você vai fazer pelo método de Sarri, que é como? Pega a primeira coluna, a segunda coluna, repete aqui do lado, e aí sim, olha só, professor, já tinha falado que não ia sobrar ninguém. Olha, o 4 sobrou aqui, sobrou menos 2. Não sobrou não, ó. O 4 tá aqui, ó. E ele está participando das duas multiplicações. Olha lá, da azul e da verde. Ó. E o menos 2 está aqui, ó. Então, se você olhar agora, todo mundo está participando das multiplicações, né? Ó, olha só, o 1 está participando aqui da azul e aqui no final, ó, da verde. É o mesmo 1, né? Esse aqui. O 2, esse 2 aqui, ó, participou aqui já da azul e aqui da verde. O 0 aqui está participando das duas, ó, da azul e da verde. Então, se você olhar, ó, o 5 também da verde e da azul. O 1 da azul e da verde. Todos eles agora estão participando. Então, esse método de Sarri, ele é um método que garante que todos os valores participem da multiplicação. Não precisa usar Sarri lá quando é 2 por 2, por quê? O 2 por 2 fica certinho, né? Agora, no 3 por 3 eu tenho que usar esse processo. Vou voltar aqui. Aí agora eu quero saber de vocês. Acabou o segundo período. Vocês têm alguma dúvida sobre isso que foi falado do determinante aqui? Por favor, me digam. Alguém quer perguntar algo? Podem falar. Turma, vocês estão aí, né? Vocês não logaram e me deixaram conversando sozinho, né? Nenhuma dúvida, então? Posso passar para a próxima? Muito bom. Agora, vou voltar na apresentação aqui. Agora sim, a gente vai juntar as ideias que a gente fez, que a gente falou, e nós vamos falar de vez, né, do sistema linear. Então, esse aqui é um sistema linear que a gente fez aqui ao lado, olha só, e ele tem a resposta 3 e menos 2. Está aqui. Ó, 3 e menos 2. A gente já sabe a resposta dele. Só que esse método que a gente aplicou é um método que a gente aprendeu no ensino fundamental, que é um método chamado método da adição. Tem outro método que é da substituição e assim por diante. Bom, agora nós vamos usar um método chamado regra de Cramer. O que é o método de Cramer? O método de Cramer consiste em utilizar determinantes para resolver o sistema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar um determinante aqui apenas com os coeficientes de cada incógnita. Esquece por enquanto, esquece o 13 e o 9. Eu vou colocar na mesma posição que está aqui, ó. Então, ó, 3 do 3x e menos 2 do 2y. Não precisa colocar incógnita, só o coeficiente. Aqui embaixo 5 e aqui 3. Olha lá, aí eu vou fechar o determinante. Ó, 3 menos 2 na primeira linha,
5 e 3 na segunda linha. E aí a gente calcula o determinante do jeito que a gente aprendeu agora, né? Do jeito que a gente viu lá como faz. Diagonal principal, 3 vezes 3, 9. Menos diagonal secundária. Menos 2 vezes 5, menos 10. Põe o menos 10 aqui, ó. Não esquece que esse menos aqui é o menos da fórmula e esse menos é o menos do 10. Então, vamos lá. E aí eu vou ter, então, 9 mais 10. Porque menos e menos dá mais 19. Marca aí esse valor. Agora, eu vou fazer aqui o determinante dx. Como que é o determinante dx? Onde está os valores de x, que é o 3 e o 5 aqui, ó, eu vou colocar o 13 e o 9 no lugar deles. Então, como é que vai ficar? Bom, no lugar do x, que é o 3 e o 5, eu vou colocar o 13 e o 9. E no lugar do y, que é o menos 2 e o 3, eu vou colocar o próprio menos 2 e o 3 do mesmo jeito. Então, repare que esse determinante aqui é parecido com esse. A segunda coluna é a do y, continua igual. Já a coluna do x, porque aqui é dx, é o determinante de x. Na coluna do x, você coloca o 13 e o 9. Bom, e aí você calcula do mesmo jeito que a gente já aprendeu. Vamos lá. Diagonal principal, 3 vezes 13, 39. Vou colocar aqui. 39. Menos diagonal secundária. Menos 2 vezes 9 dá menos 18. Então aqui vai ficar menos 18. Aí no final eu vou ter 39 mais 18. Por que mais? Porque é menos com menos. E aí, 57. Guarda esse valor. E finalmente eu vou fazer o dy. No dy, a coluna do x fica igual, 3 e 5. Mas a coluna do y eu vou trocar, porque é o dy. Então, a coluna do y é menos 2 e 3. Eu vou trocar pelo 13 e 9. Então, o 13 e o 9 vai no lugar da incógnita que você está calculando. Se é o dx, vai no lugar do x, 13 e 9. Se é o dy, vai no lugar do y, 13 e 9. Então, vamos calcular aqui, ó. Diagonal principal, 3 vezes 9, 27. Menos diagonal secundária, não precisa do parênteses aqui não, porque não vai dar negativo lá. Me precipitei. Então, 5 vezes 13, 62. Não, desculpa. 65. Opa. Muito bem. Aí eu coloco aqui, ó. 65. Bom, aí aqui eu tenho 27 menos 65 dá menos 38. Bom, e agora? Deixa eu minimizar aqui. E agora? Agora eu vou calcular o x, é o final, né? Eu vou calcular o x e vou calcular o y. Como é que eu calculo o x? Dx dividido por d. Não, ao contrário, desculpa. Não, tá certo, é isso mesmo. Dx dividido por d. Dx, 57. E o d, cadê? 19. 57 por 19 dá 3. Então, o x vale 3. E o y vai ser dy dividido por d.
dy dividido por d vai ser, cadê o dy? Menos 38, dividido por d, que é 19. Isso vai dar menos 2. Quer dizer que o x vale 3 e o y vale menos 2. A gente já sabia desse resultado, né? Aqui, ó, solução 3 e menos 2. Agora, a única diferença é que a gente usou um método novo, que é a regra de Cramer. Ou seja, a gente utiliza o determinante para calcular um sistema linear. Joia? Então agora vou findar outro período, vou falar mais um pouco, mas eu voltei aqui para conversar mais com vocês. Mas agora eu quero ouvi-los. E então? Se ninguém falar, não tem problema, eu vou direcionar e perguntar. Jennifer. Pode falar, Jennifer. E aí, você está com alguma dúvida? Jennifer Silvestre Garcia. Tô perguntando para você. Pode ser. Na verdade, eu não ia pedir para você ligar a câmera, só o microfone. É mais fácil. Vocês não gostam de mandar áudio pelo WhatsApp? Mas enfim. E aí, Jennifer? Pode dizer, alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida? Gustavo. Gustavo Correia Manicardi. E você? Fala, Gustavo. Então tá todo mundo ok, tudo tranquilo. Posso progredir. Não tá bom. Continuar lá. Vou compartilhar a tela de novo. Espera aí. Joia. Então voltamos aqui para a minha apresentação. Vou passar o slide. Antes, deixa eu fazer uma observação. É claro que, olhando aqui o que a gente fez, né? Me parece que é mais prático, mais fácil resolver aqui pelo método da adição. Mas, professor, para que esse outro método, se esse aqui é bem mais fácil? Pois é. Aqui, na verdade, foi uma introdução ao método, né? A regra de Cramer. Por quê? Agora nós temos, olha só, agora nós temos aqui um sistema que é de 3 equações e tem 3 incógnitas, ó, x, y e z. E esse aqui não dá para fazer pelo método aqui, ó, da adição, né? Dá muito mais trabalho fazer por esse método. E aí nós vamos ter que fazer pelo método de Cramer, né? Então, vou escrever aqui, ó. Método de Cramer. Então vamos lá. Como é que a gente faz pelo método de Cramer? Do jeitinho que a gente aprendeu lá, ó. Primeiro faz um determinante D, aqui eles chamaram de B, mas não tem problema, é D, né? Ó. Tanto é que tá aqui, ó, D.
Olha só. Da onde saíram esses números? Esses números aqui são os coeficientes das incógnitas. Então, olha só. A primeira coluna aqui, ó, 2, 1, ó, 2, 1 e 1. Saiu do X, ó. 2, aqui é 1 e aqui é 1. A segunda coluna saiu do Y aqui, ó. Menos 1, 1 e menos 1. Vamos ver? Ó, menos 1, 1 e menos 1. E a terceira coluna saiu do Z. 1, 1 e 2 aqui. 1, 1 e 2. Então, nós montamos aqui o determinante do jeitinho que a gente falou antes lá, usando as incógnitas, né? Claro, não é para pôr X aqui, nem Y aqui, nem Z aqui. Aqui não. É só para pôr o coeficiente, que é o número que está na frente de cada um, que eu circulei lá em cima. Aí eu vou apagar aqui, porque eu vou precisar falar de novo disso aqui. Olha lá. Então, montei. Aí você vai usar o Sarri. Vai repetir a primeira coluna do lado, né? Eu vou fazer aqui, ó. 2, 1, 1. Menos 1, 1, menos 1. 1, 1, 2. Repete a primeira coluna. 2, 1, 1. A segunda, menos 1, 1, menos 1. E aí, ó, diagonal principal e as suas paralelas. Você vai multiplicar. Aqui vai dar 4, aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar menos 1. O resultado aqui vai ser 2. Aí você vai multiplicar a diagonal secundária. Ó. Aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 2 e aqui vai dar menos 2. Quanto deu aqui? Menos 4 mais 1, menos 3. Aí, lá na hora de calcular, diagonal principal menos diagonal secundária, que é menos 3. Aí vai ficar 2 mais 3, por isso que lá em cima já está 5. Ó. Né, ó. Então, o Dzão é 5. E você vai repetir esse processo para o X, para o Y e para o Z. Olha lá. No X, ó, no lugar do X aqui, ó, que é o X, a primeira coluna, ó, 2, 1, 1. Não é 2, 1, 1. O que você vai pôr? O resultado, 3, 6, 5. 3, 6, 5. A coluna do Y continua igual, ó, continua igualzinho. Ó. E a coluna do Z continua igual. Como aqui é dx, na coluna do X você vai colocar o 3, o 6 e o 5. Aí usa o Sarri de novo, bonitinho, né, do jeito que eu ensinei lá. E aí vai dar 5. Eu não vou calcular aqui porque a gente tem mais coisa para falar aqui, senão não dá tempo. Mas é o método, mesmo método que eu apliquei ali, Sarri. Aqui, ó, é o dy. Quer dizer que a do x continua igual, 2, 1, 1. Ó, 2, 1, 1. A do y você vai pôr 3, 6, 5. Ó, 3, 6, 5. E a do z continua igual, 1, 1, 2. Você vai calcular por Sarri, dy dá 10. E finalmente a do z. A coluna do x continua igual, 2, 1, 1. A coluna do y continua igual, menos 1, 1, menos 1. E a coluna do z é que você vai trocar pelo 3, 6, 5. 3, 6, 5. E aí você vai calcular por Sarri, né? E vai dar 15. Bom, e agora, método de Cramer. Como é que eu calculo o valor de x? É dx dividido por d. dx, olha lá, ó, aqui, ó, dx é 5 e o d é 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. O y, dy dividido por d. Olha o dy aqui, é 10 e o d é 5. Então, 10 dividido por 5, 2. E o z, o cálculo é dz
dividido por D. Quem é o DZ? Está aqui embaixo, é 15. Então fica 15 dividido por D. O D é 5, que dá 3. Então a solução aqui é x1, y2 e z3. Ah, dá tudo assim, 1, 2, 3, número sequência? Não, isso aqui é só um exemplo, tá? É uma coincidência, né? Enfim, o que significa isso? Se você pegar a primeira equação, colocar 1 no lugar do x, 2 no lugar do y e 3 no lugar do z, se você fizer a conta vai dar 3. Mesma coisa aqui na segunda equação. Se você colocar esses valores 1 no x, 2 no y, 3 no z, você vai somar, vai dar 6. Aqui você vai colocar 1 no x, 2 no y e 3 no z, vai fazer as contas e vai dar 5. Então, esse aqui é o método de Cramer, que a gente acabou de ver lá, né? Porém, para determinantes com 3 incógnitas e 3 equações. Né? O x, o y, o z e 3 equações, olha lá. Então aqui é o método de Cramer aplicado, né, a sistema 3x3, que é diferente desse sistema aqui, que é 2x2, né? Ó. Só tem 2 incógnitas, x e y, e 2 equações. Aí dá para fazer por outro método até. Aqui não dá. Aqui você tem que aplicar o Cramer, né? Você vai fazer esse processo aqui, ó, 4 vezes. Um para o D, um para o DX, um para o DY e um para o DZ. Depois que calcular cada um, aí você faz esse processo aqui, ó. X é DX sobre D, Z é DZ sobre D, Y DY sobre D. Perfeito? Fechado outro período aqui. Vamos fazer perguntinhas. E então, alguém quer fazer alguma observação, ou quer perguntar algo, que ainda tem mais um tópico para a gente falar, que é o último agora. Ninguém mais? Ninguém levantou a mão. Muito bom. Lembrando que depois eu vou, essa lista aqui, ó, ela é, eu baixo ela aqui, que é a lista de presença, então não saiam daí, tá? Muito bom. Então, vamos lá, continuar a nossa apresentação aqui. Agora, ó, esse sistema aqui, ó, ele é o mesmo sistema que estava na resolução anterior. Então a solução dele é 1, 2, 3. Agora nós vamos ver um outro método de resolução de sistema, que é chamado de escalonamento. Escalonamento de sistemas. E o que é o escalonamento? Bom, o escalonamento consiste em escalonar em cada equação as variáveis, as incógnitas. Isto é, eu vou desenhar uma escadinha aqui, ó. Muito torto, né? Espera aí que eu vou melhorar isso aqui. Vou desenhar uma escadinha aqui. Assim. E para que essa escadinha, professor? Quem está debaixo da escadinha, esse x e esse y, eu tenho que zerar. Tem que fazer eles virarem zero, porque eles não são zero, né? Aqui em cima, esse x aqui, ó, é 1. Aqui é 1. E aqui é menos 1. E eu tenho que fazer eles virarem zero. Só que não é de uma vez só. É aos poucos. E para isso, eu vou usar aquele processo que a gente usou lá no primeiro exemplo que eu dei, lá no primeiro slide. Que é aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ah, eu zerei o y, então eu consigo zerar. Fazendo o quê? Multiplicando as equações
por números convenientes. Pode ser por qualquer número, só não pode multiplicar por zero, porque senão também você some com a equação. Mas qualquer outro número. Então eu vou multiplicar por números que são convenientes. Então vamos pensar aqui. Atenção. E aí eu vou somar uma equação com a outra. Então, eu vou nomear essas equações, ó. Essa aqui eu vou chamar de equação 1. Essa aqui eu vou chamar de equação 2. E essa aqui eu vou chamar de equação 3. Então, presta atenção no que eu vou fazer. Quando eu somar uma equação com outra, por exemplo, se eu somar a equação 1 com a equação 2, o resultado dessa soma tem que substituir uma dessas duas equações. Ou fica no lugar da equação 1, ou fica no lugar da equação 2. Eu não posso somar e o resultado substituir no lugar da 3, porque a 3 não participou do processo aqui, ó. Tá claro isso? Isso é muito importante. Ah, e detalhe, eu vou substituir pela equação 2, por exemplo. Então, a equação 1 vai continuar a mesma. E no lugar da equação 2 é que eu vou colocar o resultado. E a equação 3 não mexo nela, continua a mesma. Então, isso aqui tudo é permitido fazer. É o que a gente fez lá, quando a gente resolveu lá naquela primeira página lá da aula de hoje. Então, vamos lá. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Você concorda comigo que se eu multiplicar a equação 2 por menos 2 e somar com a equação 1, ó, a equação 2 eu vou multiplicar por menos 2. Aí aqui vai virar menos 2x. Na hora que eu somar com a primeira, não vai zerar? Vai. Então o resultado disso aqui, eu quero colocar no lugar da equação 2. E eu vou fazer a mesma coisa com a equação 3, ó. Eu vou multiplicar a equação 3 por menos 2. Equação 3 por menos 2. Depois vou somar com a equação 1. E o resultado eu vou colocar no lugar da equação 3. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu escrevi aqui as operações que eu quero fazer, né? A primeira equação vai continuar igual. Então eu vou repetir. 2x menos y mais z igual a 3. A segunda equação eu vou multiplicar por menos 2. Então, ó, vou multiplicar por menos 2. Como é que vai ficar? Menos 2x, menos 2y, menos 2z, igual a menos 12. E a terceira, eu vou multiplicar por menos 2 também. Então, vai ficar assim, menos 2x, mais 2y, porque, ó, menos y vezes menos 2 dá mais 2y. 2z vezes menos 2 dá menos 4z. Igual 5 vezes menos 2 dá menos 10. Aí agora eu vou fazer isso que está aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ó. Não precisa fazer todas essas passagens. Eu estou fazendo porque eu estou explicando para vocês. E aí depois que eu fizer isso aqui, como que vai ficar? Vai ficar assim. Vou colocar aqui embaixo. A primeira não vai mudar. Então repete. Agora, o resultado dessa conta, eu estou usando a primeira e a segunda. O resultado dessa conta eu posso colocar no lugar da primeira, que eu não quero, mas eu posso colocar no lugar da segunda, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou pegar aqui a segunda e somar com a primeira. Vamos somar, ó. O que vai acontecer? Bom, menos 2x mais 2x vai dar 0. Bom, já apareceu o meu primeiro zero aqui que eu queria. Menos y menos 2y dá menos 3y. Vou colocar aqui, menos 3y. Menos 2z mais z dá menos z. Vou colocar aqui, menos c. Igual
Menos 12 mais 3 dá menos 9. Vou colocar aqui, menos 9. E a última sai dessa conta que está aqui, ó. A terceira, ó. Terceira, eu vou pegar a terceira que foi multiplicada por menos 2 e somar com a primeira. Então, menos 2x mais 2x vai zerar. Vou colocar aqui. Melhor melhorar isso aqui, né? Melhorar é bom. Aí aqui, ó. 2y menos 2y vai zerar. Zerou. E, oh, desculpa, gente, eu fiz errado aqui, ó. Eu somei com a outra. Não é isso. Ó, 2y menos y, é com a primeira. Então, 2y menos y dá y. Então, y. E aqui, menos 4z mais 1z dá menos 3z. Menos 3z. Igual, menos 10 com mais 3 dá menos 7. Menos 7. Então, ó, na minha escadinha, eu já consegui dois objetivos, ó. A escadinha aqui, ó. Oh, meu Deus. Ó, minha escadinha é essa aqui. Pronto. Olha lá, já tem 2 zeros aqui, falta só esse y virar zero. Bom, agora eu vou usar a equação 2 e a equação 3. Por quê? Se eu fizer 3 vezes a equação 3, agora, gente, a equação 3 é essa, tá? Essas equações é que são as novas. Então, essa é a equação 3, essa é a equação 2 e essa é a equação 1. O meu sistema agora é esse. Os de cima lá ficaram para trás. Agora eu estou trabalhando com esse. Estou transformando, lembra? Então eu quero chegar aqui, ó, na escadinha igual a zero. Esses dois já viraram zero, agora é esse. Como é que eu faço? Então eu vou multiplicar a equação 3 por 3 e somar com a equação 2. Por quê? Ora, porque aqui, ó, se eu multiplicar por 3, vai ficar 3y. Se eu somar com a equação 2, 3y menos 3y vai zerar. Então, vamos lá. E o resultado eu quero colocar no lugar da equação 3 mesmo, que é ela que eu quero transformar. Então, vamos fazer o que está mandando aqui, ó. A primeira vai ficar igual 2x menos y mais z igual a 3. A segunda vai ficar igual, porque o objetivo que eu tinha com ela já foi atingido. Bom, a menos 9. E a terceira é que eu vou mexer. Como? Vou multiplicar por 3 primeiro. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 3z, menos 9z. E 3 vezes menos 7, menos 21. Agora, eu vou fazer esse cálculo aqui. Então, de novo, né, como eu falei, eu estou fazendo muitas passagens para todo mundo acompanhar, mas eu podia vir dessa para essa aqui direto, sem passar por essa. Vamos lá. Primeira equação, 2x menos y mais z igual a 3. Segunda equação, 0 menos 3y menos z igual a menos 9. E a terceira equação, ó, essa aqui, ó, eu vou somar com a segunda, ó. Vou somar essa com a segunda e vou colocar no lugar da terceira. Então, 0 mais 0, 0. Vou colocar aqui. Agora, ó, mais 3y menos 3y, 0 de novo. E menos 9z menos z dá menos 10z. Vou escrever aqui. Menos 10z. Igual menos 21 menos 9 dá menos 30. Menos 30. Então, agora você vai observar que o meu objetivo foi atingido. Olha só. Aquela escadinha lá que eu pus lá em cima, ó, embaixo dela agora só tem 0. E isso é que se chama escalonamento. O sistema foi escalonado.
Escalonar um sistema significa fazer essa escadinha, embaixo dela dar zero. Aí, vou repetir ele aqui em cima, porque fica melhor lá na visão, né? Ó. 2x menos y mais z igual a 3. 0 menos 3y menos z igual a menos 9. E 0 mais 0 menos 10z igual a menos 30. Tá, professor, e aí? Bom, com o sistema escalonado, que agora ele está escalonado, ó. Então, ó, desse sistema que foi proposto, eu fiz um processo e cheguei nesse. Esses dois sistemas são equivalentes, ou seja, é o mesmo sistema. Então, se eu resolver esse aqui, eu estou resolvendo aquele. Bom, e aí? O que adianta, professor? Adianta o seguinte, ó. Dá uma olhada na última equação. Menos 10z igual a menos 30. Eu já descubro que o z é 3. Porque eu passo menos 10 dividindo, né? Olha aí. Menos 30 dividido por menos 10 dá mais 3. Aí você pega a segunda equação. Menos 3y menos z igual a menos 9. A segunda equação é essa. Não precisa do zero, né? Menos 3y menos z igual a menos 9. O z não é 3, então eu substituo. Como é que vai ficar? Menos 3y menos 3 igual a menos 9. Aí, eu vou passar o menos 3 para lá e vai ficar menos 9 mais 3. Menos 3y é igual menos 9 mais 3 dá menos 6. Passo menos 3 dividindo, y é igual a 2. Olha lá. Agora pega a primeira equação, vou colocar ela aqui, 2x menos y mais z igual a 3, e vou substituir. No y eu ponho 2 e no z eu ponho 3. 2x menos 2 mais 3 igual a 3. Então vai ficar 2x mais 1, por que mais 1? Porque menos 2 com mais 3 dá mais 1, igual a 3. Passa esse 1 para lá, fica 2x igual 3 menos 1. 2x igual a 2. Então, quer dizer que o x vale 1. Dessa maneira, eu resolvi o sistema. O x é 1, o y é 2 e o z é 3. Como nós já sabíamos antes, olha só, que dava esse valor. Só que agora nós usamos um método diferente de resolução, que é um método chamado escalonamento de sistema. Então, eu posso usar tanto o método de Cramer, que é por determinante, ou posso usar o método do escalonamento, que é um método que utiliza esse procedimento aqui de zerar embaixo da escadinha, né? Então, por que é escalonado? Porque as letrinhas vão sumindo de cima para baixo. Então aqui, ó, veja bem, ó, aqui em cima eu tenho x, y e z. Dessa equação para a próxima, some o x, tenho y e z. Dessa para a próxima, some o y, eu tenho só o z. Por isso que o sistema está escalonado, né? As incógnitas vão sumindo de forma escalonada, de cima para baixo. Perfeito? Então esse aqui é o sistema escalonado, né? O escalonamento, que é o que eu precisava, né, colocar para vocês, para que vocês pudessem ter um apoio na hora de resolver a atividade que eu solicitei. Claro que eu coloco lá sempre uns vídeos, né, de colegas aí, que vocês podem assistir, e assistindo só os vídeos já dá conta, né? Mas eu queria reforçar, queria ajudar aqui a vocês. E assim, gente, olha, participem da aula, né?
não só aqui, mas lá no chat, coloca dúvida, pergunta, ó, professor, estou indo por aqui, estou indo por ali, estou fazendo assim. Vamos interagir. Gente, não deixa que essa pandemia atrapalhe ainda mais a sua situação. A gente tem feito um debate muito grande aí a respeito da questão da formação do aluno da escola pública. Gente, a garotada da escola particular está tendo aula, ó, a dar com pau, né? O professor liga lá na internet e, ó, paulada. Vocês não podem ficar para trás, entendeu? Mas vocês não podem sabotar a formação de vocês, né? Aquele marasmo, aquela coisa, não vou participar, eu estou à distância, tá tudo bem, tudo mais. Quem tem possibilidade, acesso à internet, conhece o Teams, né, conversa com o professor, participa. Quem não tem, vai dando um jeito. Não dificulta ainda mais, né? Quando você fica aí, né, alguns talvez, né, tomara que não. Deixa o professor falando aí, vamos abrir um jogo aqui, vamos bater um papo, vamos... Na sua mentalidade, você tá burlando o sistema, mas não tá. Você tá sabotando a sua formação. Põe isso na cabeça, lembra disso. Bom, mas enfim, eu quero saber de vocês, para a gente ter um tempinho aí ainda, a aula está acabando, eu quero saber de vocês o que vocês me dizem aí, como é que ficou, se vocês já tinham encaminhado isso lá na atividade, se vocês já tinham alguma dúvida que agora ajudou, enfim, por favor, falem para mim as impressões aí, eu preciso disso. Pode ligar o microfone e conversar aí, não tem problema. Ou quiser falar no chat também, não tem problema. Nunca vou entender vocês. Vocês gostam de ficar ligando câmera e conversar em rede social, às vezes com um estranho, mas não consegue interagir aqui com o professor. Mas, enfim, isso aí é para outra coisa. Vamos lá, pessoal. Coloquem aí. Oi, professor. Oi, quem está falando comigo? Giovana. Fala, Giovana. Sim, achei você aqui. Pode falar, Giovana. Eu estava tentando fazer antes os exercícios, aí eu não estava conseguindo resolver. Fiquei até tarde ontem da noite deitando e não consegui. Aí eu assisti agora aqui, aí fui pegando as dicas fazendo junto, aí eu consegui resolver aqui os exercícios, tá bom? Olha aí, Obrigada. que bom, que bom, que bom. Não agradeça não, estou na minha obrigação aqui, estou fazendo o que é preciso ser feito para ajudar vocês. Eu só gostaria muito que vocês participassem, que vocês se esforçassem. A gente está prezando aí, né? A gente está se esforçando para esse impacto não ser tão grande quanto já é. Imagina, mesmo sem pandemia, a gente já tem uma discrepância do aluno da escola pública para o aluno da escola privada, lá no vestibular, no Enem, né? E não é porque vocês estão numa ETEC, que é um pouco melhor organizado do que, é até bem mais organizado do que a rede pública aberta, mas, gente, é gritante a diferença. A gente quer ver vocês aí progredindo em termos acadêmicos, né, em estudo. Claro, professor, eu só vou ter futuro se eu entrar numa universidade? Não, claro que não. Mas se você resolver entrar na universidade, e quando resolver, tomara que seja em breve, você tá recebendo uma formação adequada e que justifica aí o teu ingresso na universidade. Professor, eu não quero fazer universidade. Pois é, infelizmente, ou felizmente talvez, não vem escrito nas testas de todo mundo que cada um quer fazer. Mas eu estou decidindo. Não tá, sabe por quê? Porque você termina o terceiro, entra numa profissão aí, mesmo que seja a profissão que vocês estão pegando aqui como administrador, e você vai fatalmente ser, entre aspas, aí, exigido. O mercado vai te exigir, a empresa vai te exigir que você tenha um ensino superior. E aí você vai fatalmente para a universidade. Não tem muito jeito, né? Mas eu posso montar o meu negócio, uma startup, ter um sucesso.
Maravilha, excelente. Mas eu tenho certeza que quando você começar a contratar, você vai olhar com olhos diferentes um contratado que esteja na universidade ou que tenha uma formação, que ofereça algo a mais para a sua empresa. Então, mesmo que você tenha em mente que você não vá fazer, ou que, não vou fazer nada ligado à matemática, o que já é um contrassenso, porque a administração puxa por lado, né? Mas, enfim, mesmo assim, a gente está aqui fornecendo conceito científico para vocês, que integra você ao mundo contemporâneo, que integra você numa perspectiva ampliada de mundo, né? Tem gente que ainda vive no século XVI, ainda vive como se tivesse na era medieval. Tem gente que ainda vive como se tivesse na década de 80, né? Eu estou falando também de visão de mundo, de mentalidade expandida. Então, não sabotem a formação de vocês de hipótese alguma. Mas, enfim, alguém mais quer falar algo, quer perguntar, quer se manifestar? Não saiam ainda, porque eu vou pegar aqui a lista. Pronto. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês, que tenha ajudado vocês. Vai ficar disponível lá para vocês revisarem, para aqueles que não assistiram poderem também acompanhar, né? E a gente ainda tem mais uma aula daqui a pouco lá, que horas? À 1h30, né? Então, a gente pode retornar, conversar, vocês podem ver as dúvidas de vocês e eu vou ficar em plantão aí para esclarecer dúvidas de vocês no horário da outra aula. Tudo bem, turma? Então, olha, muito obrigado, até a próxima. Vou tentar marcar outras aí no futuro para que a gente converse, tá bom? Valeu, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. E agora vocês podem sair ou ficar aí, perguntar alguma coisa se quiserem. Por favor.